Você já se perguntou por que, mesmo tentando de tudo, o comportamento do seu filho continua desafiador? Você já tentou diversas técnicas, conversas, tenta recompensar, punir, mas nada funciona. Hoje eu vou te mostrar algo que muitos pais não percebem. O problema não está no comportamento, mas sim nos princípios que devem ser ensinados. A boa notícia é que a Bíblia nos dá uma base sólida para educarmos de forma eficaz e duradoura. A maioria dos métodos de educação moderna tem algo em comum. Todos eles tentam controlar e moldar o comportamento das crianças. Isso pode até ter uma eficácia por um tempo, mas não gera uma transformação verdadeira. Alguns exemplos de como isso pode acontecer no nosso dia a dia é quando uma criança ela se coloca numa situação de birra e imediatamente ela é punida, ou o contrário, quando ela obedece, ela é imediatamente recompensada. Ou até mesmo crianças que buscam e pais que derramam sobre elas elogios vazios, sem um fundamento, sem um princípio, sem nem mesmo a criança entender por que é que ela está sendo elogiada. O problema é que esse tipo de estratégia pode trazer sim resultados imediatos, mas ela não ensina a criança a escolher o que é certo. A criança aprende a se moldar de acordo com o ambiente. Ela faz para ganhar ou ela deixa de fazer para não ser punida. E é justamente aí que os pais se frustram. Por um tempo, o comportamento melhora, na frente dos pais vai tudo bem. Mas de imediato vem uma frustração. O que será que nós fizemos de errado, já que não tem funcionado mais? O que acontece é que o coração daquela criança não foi transformado. Os princípios e valores não foram aplicados de forma correta. O comportamento foi moldado de acordo com o ambiente e não ensinamentos com bases sólidas. A Bíblia nos mostra que a educação ela não deve estar focada apenas em comportamentos e variáveis do ambiente. Nós devemos focar a educação dos nossos filhos em princípios e valores que são eternos. Princípios como honestidade, domínio próprio, respeito, paciência não têm influência no comportamento, mas sim em ensinamentos. Quando ensinamos princípios, as crianças entendem o que há por trás daquele comportamento. Elas passam a fazerem escolhas assertivas não porque buscam um elogio ou porque têm medo da punição, mas porque começa a fazer sentido para elas. Um exemplo prático para a gente refletir. Imagina que você pegou o seu filho mentindo e nesta ocasião você diz palavras como: não minta porque é feio, você vai me deixar muito bravo se você continuar com esse comportamento, eu não gosto que você minta. Todas essas respostas para a criança estão embasadas em comportamentos e sentimentos. Mas quando nós usamos a Bíblia como base, nós colocamos princípios no coração da criança. Como dizer que Deus ele detesta a mentira e o nosso coração está voltado para sempre querer agradar a Deus. Uma base bíblica que você pode usar, por exemplo, é Provérbios 12:22, que diz que o Senhor detesta lábios mentirosos, mas se agrada dos que falam a verdade, e que a verdade ela liberta. Nós podemos sempre estar moldando as nossas respostas para os nossos filhos, a fim de que eles entendam que a nossa vida, uma vida cristã, ela é embasada em princípios e não em apenas comportamentos e sentimentos. Em Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso nos mostra o quanto é importante embasar a educação dos nossos filhos em princípios e valores. Os comportamentos, o ambiente, as pessoas ao redor dos nossos filhos irão mudar ao longo da vida. Porém, os princípios para nós, cristãos, que é embasado na Bíblia, permanecerão, pois essa palavra é eterna. Mesmo que ele for velho, ele continuará aplicando aquilo que o Senhor deixou destinado para nós. E agora você deve estar se perguntando: como aplicar tudo isso no dia a dia? E eu vou compartilhar com você 3 estratégias que podem te ajudar a transformar a educação dos seus filhos. A primeira estratégia é utilizar de conversas
curtas e simples. Crianças e adolescentes têm aversão a sermões muito longos. Imagine que o seu filho pegou o brinquedo de uma outra criança sem permissão. Você pode simplesmente brigar com ele, pedir que devolva e retirá-lo daquele ambiente. Mas você também pode ensinar que Deus ensina a não tomar o que não é nosso. Que Deus valoriza um coração honesto. E você pode instruir o seu filho a pedir perdão. Naquela situação, você moldou o coração do seu filho a entender que aquele comportamento não é certo, mas o porquê ele não pode praticá-lo. A segunda estratégia é: dê exemplo com as suas atitudes. As crianças aprendem muito com o que veem, com o que ouvem. Se o seu filho precisa desenvolver ainda mais paciência, é nesse ponto em que você precisa ser o exemplo. Seja mais paciente, esteja mais próxima, ensine princípios sobre isso. Demonstre que realmente a gente fica frustrado quando as coisas não acontecem no nosso modo, na nossa hora, mas que isso é normal e é possível lidar com isso. Demonstre para ele com falas, exemplos de situações nas quais você quase perdeu a paciência, mas que o Espírito Santo do Senhor te ajudou a conduzir melhor. E a terceira e última estratégia é: estruture as regras baseadas em princípios e valores. Evite dizer, por exemplo, porque eu mandei. Numa hora do descanso, normalmente as crianças não querem ir para a cama. Você pode dizer, vai agora porque é eu que estou mandando, ou está na hora e ponto final. Mas você também pode dizer o quanto o descanso é importante para nós e que o descanso foi criado por Deus para que nós possamos contemplar o dia que virá e que isso faz parte da mordomia cristã. Percebe que nesse pequeno exemplo nós ensinamos diversos valores que a própria Bíblia nos traz? Educar pelo comportamento gera uma obediência momentânea. Educar por princípios gera uma transformação eterna. A longo prazo, é isso que vai formar os nossos filhos a crescerem e serem homens e mulheres com o coração e o caráter formado na base da palavra de Deus. E é exatamente por isso que a Bíblia é o melhor recurso para usarmos na educação dos nossos filhos. Nós cremos que o que está escrito nela é a palavra do nosso Deus e ela viverá para sempre. Se você quer aprender mais sobre como aplicar princípios bíblicos na criação dos seus filhos, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like para não perder os próximos vídeos e coloca aqui nos comentários qual princípio você tem buscado a viver e ensinar aí na sua casa.